Mais um aí de direção defensiva. A inabilidade para executar uma manobra arriscada significa inabilidade, ó, a gente tem habilidade. Quando tem esse in antes aqui, ó, o in significa não, ou a falta. Então, a falta de habilidade para executar uma manobra arriscada, e lembrando que esse arriscado aqui não quer dizer necessariamente uma manobra proibida. A ultrapassagem, por exemplo, é uma manobra arriscada. Mesmo que seja num trecho permitido, é arriscada. Não é qualquer motorista iniciante que tem segurança para chegar fazendo uma manobra de ultrapassagem. Confere? Então, não quer dizer que o arriscada seja necessariamente proibido. Se for proibido, você nem vai fazer. É permitida, o trecho oferece condições, mas é arriscada a ultrapassagem. É só um exemplo. Então, a falta de habilidade para executar essa manobra significa o quê? Imperícia, imprudência, negligência ou ato inseguro. Aí são aquelas três irmãzinhas que a gente estudou em direção defensiva, né? Imperícia, imprudência ou negligência. Lembra? Chatinho de guardar, né? Pois é. O ato inseguro, atos são ações do motorista. O ato inseguro está diretamente relacionado à imprudência. Então, essas duas aqui, ó, são irmãzinhas, gêmeas, siamesas. Se uma for a resposta, a outra também tem que ser. Como não pode ter duas respostas, eu já vou eliminar as duas. Eu já sei que não é essa que a questão está querendo. Porque se eu marcar B, eu tenho que marcar D também. As duas são irmãzinhas, entendeu? Não dá. Então, essa falta de habilidade seria imperícia ou negligência? Tá vendo esse in aqui, ó? In quer dizer falta de alguma coisa. Aqui é a mesma coisa, ó. Esse in, que apesar de aqui ser com N e aqui ser com M, porque vem antes do P, né? Quem conhece aí as regrinhas de ortografia da língua portuguesa sabe que antes de P e B é letra M, né? Pois é, mas tanto esse in aqui quanto esse in aqui representam falta de alguma coisa. Então pronto, aqui já entregou pra gente, ó. Falta de habilidade, falta de perícia. E esse perícia é exatamente isso, é falta de domínio, falta de habilidade com determinado veículo, ou equipamento, ou aparelho. Eu não vou tocar piano por quê? Porque eu não tenho perícia para poder tocar piano. Eu não tenho habilidade, sacou? Então é isso, a falta de habilidade é a falta de imperícia. As duas aqui são irmãzinhas, essa aqui é a resposta. Professor, e o que seria a negligência? A negligência é quando o condutor ignora condições perigosas. Por exemplo, o pneu está careca, ele sai com o carro assim mesmo. O farol está queimado, ele sai com o carro assim mesmo. Está chovendo muito forte, ele sai com o carro assim mesmo. Está com sono, cansado, estressado, preocupado, mas sai dirigindo assim mesmo. Então ele está ignorando, não estou nem aí para isso, ignorando situações perigosas, condições adversas. Isso é negligência. Imperícia aqui é a resposta dessa questão. Mais um aí sobre sinalização viária. O sinal semafórico ilustrado ao lado significa o quê? Isso aqui é um tipo de indicação semafórica, é sinal de semáforo. Você conhece semáforo, não conhece? Só que todo mundo conhece o semáforo padrãozão. Aquele onde a gente tem o verde, o vermelho e o amarelo, não é? Mas e aqui, quando aparece só essa setinha verde apontando para um lado aqui, nesse caso apontando para a direita, o que isso quer dizer? Existe isso aqui também, tá, gente? Semáforo, sinalização semafórica, não é só essa padrãozona que você conhece, não. Tem vários tipos de sinalização semafórica e se você não aprendeu, corre lá e dá uma conferida, porque isso aqui pergunta em prova direto, tá? Direto. Então, esse tipo de indicação aqui no semáforo significa o quê? Direção livre, direção controlada, controle ou faixa reversível ou sentido obrigatório para todos os veículos. Obrigatório, não. Isso aqui não tem um teor de obrigação, não. Controle ou faixa reversível, direção controlada ou direção livre. Esse aqui, sozinho, essa setinha verde apontando, significa que aquela direção ali é livre. Vou te explicar onde é que isso aqui se aplica. Às vezes você tem um semáforo principal, ele está com o vermelho ligado, tem 3 faixas de trânsito, né? Tem a faixa da esquerda, tem a faixa do meio e tem a faixa da direita. Então tá todo mundo olhando para o semáforo principal e parado. Só que esse pessoal da faixa da direita aqui, ó, se perceber que tem essa indicação aqui à direita, apontando para a direita, ele não precisa parar. Todo mundo precisa parar, mas ele aqui não. Ele pode chegar e fazer a conversão à direita ali, porque a direção nesse sentido é livre, tá? Até uma curiosidade, nos Estados Unidos, o semáforo estando no vermelho, a direita vai ser sempre livre. Então lá não precisa desse tipo de indicação aqui. Já no Brasil, não.
né, no Brasil. Até pode existir a direita livre, mas tem que ter essa indicação ou placa dizendo, né, a direita livre. Isso também existe aqui no Brasil. Mais um aí sobre o meio ambiente. Marca alternativa falsa. Presta muita atenção quando a questão estiver pedindo a incorreta, a falsa, a errada, aquela que não é. Porque eu, que tenho experiência em fazer questões, eu costumo, na hora que eu estou lendo as alternativas, eu esqueço que pediu a falsa e marco a verdadeira e perco um ponto precioso de besteira, por falta de atenção. Então, se for uma prova escrita no papel ali, destaque, igual eu fiz aqui, ó, deixa bem destacado lá, que é para você não esquecer que está pedindo a falsa. Se for no computador, bota o dedinho em cima da palavra falsa, assim, não tira, até você ler a pergunta toda e responder. Beleza? O extintor de incêndio de um veículo deve ser recarregado ou trocado sempre que apresentar algum defeito de funcionamento. Pensa comigo, você tem um extintor e ele está com defeito de funcionamento, eu preciso recarregar ou trocar ele? Nesse caso, trocar, porque está com defeito de funcionamento, né? Ou fazer o devido reparo, porque precisa funcionar. Então, sim, eu preciso trocar ou fazer o reparo ali, a recarga, quando ele apresenta defeito. Letra B, quando o ponteiro do medidor estiver no vermelho, é porque ali tem um reloginho, né? Quando está no branco ou verde, ok, tá bacana. Chegou no vermelho, já está com o produto, né? O conteúdo dele já está muito baixo. Esse extintor certamente já foi usado ou perdeu a pressão. Tem que trocar? Sim. Então, a A e a B servem como resposta, professor? Não, a questão está pedindo a falsa. Se liga, aqui eu tenho que trocar, aqui eu tenho que trocar. Qual que seria a falsa? Vamos descobrir, ainda não achei não. Quando for fazer vistoria no veículo, quando eu for fazer vistoria eu tenho que trocar, né? Porque senão não passa na vistoria. Quem disse? Não passa se o extintor não estiver funcionando bacaninha. E se ele estiver lá tudo certinho, você não precisa trocar só porque vai fazer vistoria, não, é? Tem muita gente que cai nessa pegadinha aqui. Ok? Eu preciso trocar quando eu for fazer a vistoria do veículo. Só se ele estiver apresentando defeito, quando o medidor estiver no vermelho. Se ele estiver lá e estiver ok, para que você vai trocar? Então, essa é a resposta. Você não precisa trocar ou recarregar o extintor quando for fazer a vistoria do veículo, a menos que ele apresente algum defeito. E na letra D, se estiver vencido o prazo de validade, eu tenho que trocar? Sim. A validade do extintor hoje é 5 anos. Então, A, B e C correta, a falsa aqui é a letra C, e aí vocês ficaram naquela dúvida. Professor, mas há muito tempo, desde 2015, que o extintor de incêndio deixou de ser obrigatório em veículos. Opa, cuidado com isso aí. Não são todos os veículos que são isentos de ter o extintor de incêndio, não, tá? Não são todos, não. Então, dentro do treinamento, você precisa entender, automóveis realmente não precisam mais do extintor de incêndio, mas tem vários veículos aí que precisam. Como não é aqui o objetivo da questão, nós não vamos falar aqui agora quais são obrigatórios e quais que ele não é obrigatório. Mas ele não deixou de existir, não. Ele continua existindo. Inclusive, ele é opcional para você usar no seu automóvel. Se você achar que não, eu devo usar por segurança, pode usar, não tem problema nenhum. Você pode ir lá, manda adaptar ali o lugar para você prender o extintor, coloque ele lá dentro, entendendo que, tendo o extintor, ele vai ser fiscalizado, tá? Mas eu acho uma boa ideia, sim, ter o extintor. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais um de primeiros socorros. Qual é a prioridade ao socorrer uma vítima de sinistro de trânsito? Sinistro é a forma chique de chamar os acidentes agora, né? Já acostumaram com isso. Prioridade, gente, é aquilo que a gente tem que observar primeiro. Ou fazer primeiro. Prioridade, vem de primeiro. Sinalizar o local e chamar o resgate. Isso é prioridade? Eu penso que sim, é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, né? Se não a primeira, sinalizar o local e chamar o resgate. Vamos ver, vamos botar essa aqui como certa. Constatar e imobilizar possíveis fraturas. Olha, entre verificar se a vítima tem uma fratura, um osso quebrado, e imobilizar aquele osso quebrado, e sinalizar o local e chamar o resgate, qual das duas você acha que tem que fazer primeiro? É a de cima, não é? A letra A. E aqui está falando de prioridade é o que vem primeiro, então eu já eliminei. Entre A e B eu fiquei com a A. Vamos ver a C. Verificar o estado de choque e controlá-lo, caso haja. Estado de choque é uma das situações que a gente precisa agir em caso de primeiros socorros. Não vou entrar no detalhe aqui porque não é o cerne da questão. Mas entre verificar o estado de choque e controlá-lo e sinalizar o local e chamar o resgate, qual que vocês fazem primeiro? Letra A de novo, né? Então a letra C está eliminada.
Transportar a vítima para o hospital mais próximo. Isso nem é procedimento adequado, né? A gente não deve trazer, remover vítima do local do acidente. Então isso aqui está fora também. Sobrou para a gente. Letra A. Sinalizar o local e chamar o resgate é sempre as primeiras ações a serem realizadas em caso de prestação de socorro e sinistro de trânsito. Anota isso aí. Infrações e penalidades é o tema dessa questão. Estacionar o veículo em locais e horários de estacionamento e parada proibidos pela sinalização, placa de proibido parar e estacionar, é infração o quê? Essa questão, gente, é o seguinte. Nesse caso aqui, ela é uma infração grave, tá? Dá remoção? Dá remoção, porque eu já ensinei para vocês que remoção é o guincho. Guincho. E o guincho, 90% das vezes, ele vai acontecer quando o problema for estacionamento. Tá aí, estacionamento. Então, vai dar guincho, tá? Ela é grave, tem como punição a multa e dá guincho, dá remoção. Essa é a resposta. Agora, quer ver? Ó, por que não é a letra A? Porque aqui fala de apreensão de veículo e apreensão não existe mais. Hoje em dia só existe remoção, que é o guincho, ou retenção, que é o veículo ficar no local. A apreensão deixou de existir desde 2015, há muitos anos. Então aqui está fora. Tem mais apreensão em algum lugar? Não tem. Gravíssima, passiva de multa e remoção. Essa letra B é bem próxima da resposta, tá vendo? Ela acertou aqui na multa, acertou na remoção, mas errou na natureza da infração. Não é gravíssima, é grave essa infração. E aqui fala que é leve, com multa e retenção. Nesse caso não é retenção, porque quando o problema é estacionamento, aí vai dar o guincho. O guincho é remoção, tá? Agora presta atenção, gente, que um dia desse caiu essa questão, uma questão parecida com essa na prova, e a pessoa errou. A questão era igualzinho. Só que no lugar de ser placa de proibido parar e estacionar, era placa apenas de proibido estacionar. A placa proibia apenas estacionar. E é diferente, né, gente? Ó, tem o E, tem a placa e tem um corte. Isso aqui é proibido estacionar. Agora, se tem o E, tem a placa e 2 cortes, um é proibido estacionar e o outro é proibido parar. Aí, no caso, não pode nem parar nem estacionar. Se você estaciona onde tem essa placa aqui, é grave. Agora, se você estaciona onde tem essa placa aqui, que é proibido só estacionar, é média. Então, cuidado para não confundir isso na hora da prova. Presta atenção em que tipo de placa que está proibindo aqui, tá? Se proíbe parar e estacionar, e você foi lá e estacionou, aí é grave, que é o que a questão está trazendo aqui. Agora, se proíbe só estacionar, aí é média, é outra coisa. Ok? Letra C aí é a resposta dessa questão. Questãozinha de mecânica. Você está dirigindo e mesmo com a direção alinhada, você botou a direção na posição ali, parou ela, você está sentindo o veículo puxando para um dos lados. Ó, o carro está com a direção parada aqui e puxando para um lado ou puxando para o outro. Isso pode indicar o quê? Pneu subcalibrado ou vazio? Pensa comigo aqui. O seu veículo tem lá 4 pneus. Um pneu ali na frente está murcho. Ao invés de ele estar ali nas suas 30 libras, 32 libras, ele está com 15, 12, 10 libras. Está praticamente vazio, né? O veículo vai puxar para um dos lados se o pneu estiver subcalibrado. Sub é abaixo, tá? Da calibragem. Ou então totalmente vazio. Começou a puxar ali, você pode suspeitar inclusive de pneu furado, tá? Então, isso aqui é um caso que pode acontecer quando a direção está paradinha, alinhadinha ali, o veículo puxando para um lado. Problema no sistema de direção? Pode ser. Às vezes é o sistema de direção mesmo que não está funcionando adequadamente. Por isso que o veículo está puxando. Está com a direção paradinha e puxando para um lado. Suspensão desalinhada. Sim, o sistema de suspensão do veículo precisa passar por essa manutenção periódica. Lá na borracharia faz isso. Para alinhar ele direitinho, evitar do carro ficar puxando para um lado e para o outro. E esse desalinhamento da suspensão faz, inclusive, os pneus gastarem por dentro ou por fora, prejudicando ali o tempo de vida útil desse pneu. Você acaba tendo que trocar o pneu antes da hora, fica mais caro para você. Então, a manutenção preventiva nesse sistema de suspensão, ele acaba evitando outros problemas, tá? Então, aqui também, sim,
todas as alternativas estão corretas, essa é a resposta, e aqui o macetinho funcionou, né? 80% das vezes que tivesse todas aqui, a resposta é ela. Se você usou o macete nessa aqui, se acertou. Meio ambiente. A poluição do ar pelos veículos não é causada, a poluição do ar, hein? Pela presença do canister no sistema de alimentação. O canister é um dispositivo que fica no sistema de alimentação do veículo, que cuida do combustível. A alimentação é o combustível do veículo, né? E ele serve para quê? Ele serve para absorver os vapores de combustível. Em vez de deixar esses vapores se dispersarem no ar, poluindo o ar, ele absorve e devolve esse combustível que estaria evaporando para dentro do sistema de alimentação para ser queimado. Então ele é ótimo porque ele ajuda a economizar combustível, né? Não deixa o combustível evaporar, e também porque ele ajuda a diminuir a poluição do ar. Então a poluição do ar pelos veículos não é causada pela presença do canister, não é. Tá bom? E eu estou procurando aquela que não é, então certamente vai ser essa a resposta. A poluição do ar pelos veículos não é causada pelo constante atrito dos pneus com asfalto. O atrito dos pneus com asfalto gera uma fumacinha que sai ali. Quer ver isso? Dá uma cantada de pneu, por exemplo, para você ver. Então dá uma freada com o pneu arrastando. Sai uma fumacinha ali, não sai borracha de pneu e mistura ali com ar e evapora. E aqui causa poluição do ar. A questão está querendo aquela que não causa. Essa aqui está fora. A poluição do ar pelos veículos não é causada pela evaporação de combustível no tanque. Poxa, se o combustível está evaporando, se dispersando no ar, ele está causando poluição. A questão está querendo aquela que não causa. Então, vou eliminar essa. Inclusive, a letra A explica a letra C, que eu falei que o canister não deixa o combustível evaporar. Aí, beleza. E ele não causa poluição. Mas a evaporação, caso o canister não esteja funcionando, ou caso o veículo não tenha canister, que veículos mais antigos não têm, né? Aí. Letra D. A poluição do ar pelos veículos não é causada por escapamentos com catalisador defeituoso. Olha, o catalisador é um conversor de gases tóxicos em gases não tóxicos, ou não nocivos, não perigosos para o meio ambiente. Se por escapamento com catalisador defeito. Se o catalisador está defeituoso, vai poluir o ar. Eu estou procurando daquela que não causa. Então, letra D está fora, letra A é a resposta. Questão sobre primeiros socorros, e ela pede para marcar, olha, assinale a opção incorreta. Esse assinale é marcar, tá? Marque a opção incorreta. Isso que ela está querendo dizer. O pulso é a distensão de uma artéria palpável que se repete conforme os movimentos de contração e dilatação do coração. Exatamente isso. Pulso é a distensão de uma artéria palpável. Artéria, a gente tem veia e tem artéria. A artéria é por onde o sangue é projetado. O coração contrai e projeta o sangue ali pelas artérias. Então você encontra um ponto onde você consiga sentir essas artérias e coloca ali os seus dedos indicador, médio, anular, esses três aqui, ó. Nunca o polegar, tá? O polegar tem pulsação própria, ele te engana. Às vezes você está sentindo o seu polegar pulsar e está achando que é a artéria da pessoa. Então não usa o polegar, não. Usa esses três dedos aqui. Pode ser aqui no punho, pode ser no pescoço, na testa aqui, na virilha. Onde você conseguir encontrar uma artéria palpável, coloca ali os três dedinhos em cima, você vai sentir a artéria pulsando. E é exatamente isso. Então, quer dizer que o pulso é a distensão, porque a onda de distensão do sangue que é projetado pelo coração chega lá na artéria e você sente ele pulsando. Então, é a distensão de uma artéria que se repete conforme o movimento do coração e dilatação do coração. Sua frequência varia conforme a idade da pessoa. Bom, eu sei que quando eu estou medindo ali a pulsação, tentando perceber o pulso da pessoa, eu fico contando ali para saber se está dentro do normal ou não. Aí o que é o normal? Depende da idade, né? O fato é, quanto mais jovem for a pessoa, maior o ritmo de pulsação. Um recém-nascido, por exemplo, pode ter 140, 150, até 160 pulsações por minuto. É mais de 2 por segundo. Um adulto, ele vai ter ali em média 80 a 100. 100 seria mais ou menos o adequado. Quase 2 por segundo.
Um idoso já vai ficar ali na faixa de 80 para baixo, 60, 70, 80 pulsações por minuto. Percebe que conforme a pessoa vai ficando mais velha, o ritmo de pulsação vai diminuindo. Uma clara evidência de que a máquina biológica, né, o corpo dela está, com o passar do tempo, diminuindo a frequência, até que num dia para e morre. Então lembre-se disso, quanto mais jovem, maior pulsação. Quanto mais idoso, menor pulsação. Então a frequência varia conforme a idade. Vou marcar ela? Não, porque a questão está pedindo a incorreta. Essa aqui eu já eliminei. Um ritmo irregular pode ser patológico. O que é patológico? É uma doença que a pessoa tem. Está irregular aqui. Então quer dizer que ela está com... Isso representa algum problema ali em consequência do acidente, do sinistro? Não necessariamente. Pode ser uma patologia. Ela já tem isso como uma doença. Tá? Então, ok, isso é certo. Eu não vou marcar porque eu estou procurando a incorreta. A pulsação fraca, você botou o dedo ali, você não está sentindo assim com aquela clareza, está pulsando fraquinho. Pode indicar uma hemorragia? Hemorragia é perda de sangue. Sim, pode sim. Porque o que faz pulsar? É o sangue sendo projetado na artéria. Se a pessoa tem uma hemorragia, o que está acontecendo com ela? Ela já perdeu sangue. Em alguns casos, ela já pode ter perdido muito sangue. Se ela perdeu muito sangue, essa pressão ali do sangue vai diminuir. É como se fosse uma mangueira d'água. Né? Se tem muita água, dá muita pressão. Se tem pouca água, sai aquela água escorrida, não tem tanta pressão. O sangue faz a mesma coisa dentro das artérias. Então, a pulsação fraca pode ser uma hemorragia, que nada mais é que perda de sangue. Perdeu sangue, tem pouco sangue. Pouco sangue, pulso fraco. Isso é verdade. Eu estou procurando a incorreta, então não posso marcar essa. Letra D agora. Ao verificar o pulso, devemos utilizar os dedos polegar. Opa, achei um problema. O polegar, não. Expliquei aqui no início da questão que o dedo polegar tem pulsação própria. E às vezes ele te engana. Você bota o polegar lá, acha que a pessoa está pulsando, na verdade o que está pulsando é o seu dedo. Então aqui está errada, achei a incorreta. Letra D de dado. Aqui até fala para usar também o dedo indicador, mas o polegar não pode. Beleza? Meio ambiente é o tema dessa questão. A falta de conservação e a desregulagem dos veículos provoca poluição atmosférica. O que é poluição atmosférica? A poluição atmosférica, que começa com A, é a mesma coisa que poluição do ar. Guarde isso, tá? Então, a falta de conservação e desregulagem do veículo pode poluir o ar? Sim, começa a queimar óleo, jogar muita partícula, né? Material particulado no ar. Sim, pode sim. Poluição sonora causa? Sim. Vê um carro aí com escapamento furado, né? Que barulhão que faz. Então, também. Então, aqui vai. Desgaste do veículo. Será que se eu não fizer uma boa manutenção, deixar o veículo desregulado, não cuidar da conservação dele, vai desgastar o veículo mais do que o normal? Claro. Eu fui prova disso um tempo atrás. O meu carro estava precisando de cambagem nas rodas, nas suspensões. Eu não fiz no tempo certo, desgastou os pneus todos de um lado só. Pneus que poderiam durar muito mais, durou muito menos, porque eu não fiz a manutenção preventiva no tempo certo. E aqui está escrito todas as alternativas acima. Nós vamos de D e fica a dica, tá? 80% das vezes que tiver essa letra, tiver todas na letra D, a resposta será ela, tá? Apareceu o todas, meu amigo, é 80% de chance desta ser a resposta. Perceba que tem aí 20% de chance de não ser, uma margenzinha. Mas para quem não sabe a resposta, chuta aqui, chuta com técnica, né? Vai nos 80% do professor Ronaldo aqui. Questão sobre direção defensiva. Ao perceber falhas na sua atenção, você não está ali, não estou bem hoje não. O condutor defensivo deve agir da seguinte forma. Beber bastante água. Ok, mas será que isso vai resolver aqui por questão de falha de atenção? E continuar viagem. Se você insistir em continuar dirigindo, percebendo que você não está bem fisicamente ou emocionalmente, você vai arrumar confusão para você, né? Está chamando ali situação de risco para envolver acidente. Continuar essa viagem aqui, não, tá?
Parar o veículo, ok. Descansar, ok. Bom, aqui está tudo lindo. Certamente vai ser essa a resposta. Aumentar a velocidade, não, né, gente? Se você não está bem ali emocionalmente, fisicamente, você vai aumentar a velocidade? Não. Para chegar o mais rápido possível ao destino e acabar logo com aquela fadiga? Não. Está fora. Tomar um café forte, ok, mas será que vai resolver aqui na questão da atenção? E seguir viagem. Aí é o mesmo caso da alternativa A, né? Eu vou continuar a viagem. Não. Se você não está bem, física ou emocionalmente, não prossiga com a viagem. Vamos de letra B, porque aqui deu ok e ok.